Bom dia a todos. Estamos aqui ao vivo do auditório Liz Medeiros, do Conselho Estadual de Cultura. Eu sou Cláudia Simone, conselheira de Cultura e presidente da Associação dos Amigos do Museu do Piauí. E hoje nós temos o projeto Formação de Plateia, que é exibido todas as quintas-feiras, às 11 horas, numa edição muito especial, né? Nós vamos tratar do tema Um passeio pelo Museu do Piauí, múltiplos olhares e sensações. E estamos com uma parceria nacional da 14ª edição da Primavera dos Museus. Nós temos aqui como os nossos convidados a professora Dora Medeiros, conselheira de Cultura e diretora do Museu do Piauí, Casa Odilon Nunes, o professor Evaldo Oliveira, professor de arte da UFP e especialista em História e Arquitetura, e o professor Petrônio, professor do Educativo do Museu do Piauí. Então, vamos iniciar a live com uma pergunta especial para a Dora. Eu gostaria, Dora, que você falasse um pouco sobre a 14ª edição do Primavera dos Museus, que traz um desafio para todos os museus do Brasil, né? Que adentrem nessa era digital e que você discorra sobre como surgiu o Museu do Piauí. Bom dia, gente. Bom dia, internautas. É um prazer enorme a gente estar hoje aqui participando dessa live do Conselho Estadual de Cultura, Formação de Plateia Cultural. E esse nosso evento agora, essa nossa participação, ela faz parte da programação da 14ª Primavera dos Museus do Museu do Piauí, tá? Hoje, inclusive, que o tema sugerido para esse ano pelo IBRAM, né, é Museu Digital, aliás, desculpe, Mundo Digital, Museus em Transformação. Então, primeiro, eu quero saudar a primavera, a mais bela das estações, tá? Nós temos que festejar, tá? Aqui no Piauí, nós percebemos que a primavera ela se inicia com os nossos ipês, os belíssimos ipês que estão aí em Teresina, em todo o estado do Piauí. Apesar da gente não ter uma definição mesmo, assim, como uma estação primavera, mas eu acho que os ipês, eles representam muito bem esse momento. E os museus, o Instituto Brasileiro de Museus, ele coordena esse evento, né, Primavera dos Museus, como forma também de estar debatendo os temas mais atuais possíveis. Nós, o Museu do Piauí e outros museus também do estado do Piauí, têm participado desde a primeira edição da Primavera dos Museus, sempre tratando dos temas mais atuais. Já falamos sobre aquecimento global e agora nós vamos falar sobre o mundo digital, né? Esse grande desafio, né? O mundo realmente está em transformação. Os museus eles precisam se adaptar a essa nova realidade, tá? Nós estamos nos reinventando. Eu acho que o programa educativo do Museu do Piauí, que está aqui representado pelo professor Francisco Petrônio, né? Temos também a professora Elaine Pacheco, a professora Zani Arimatea, o professor James Wagner. Nós estamos trabalhando com muito afinco, com muito cuidado, assim, buscando parcerias para que a gente possa, né, se adaptando a isso, porque não é fácil, né? Mas, assim, desde o início da pandemia, a gente já tem disponibilizado nas nossas redes sociais, né, nas nossas plataformas do YouTube, do Instagram, do Facebook, a gente já tem atividades que estão disponíveis lá, que depois o professor Petrônio vai falar mais a respeito disso. E agora, a nossa programação da primavera, que iniciou dia 21, né, a exemplo de todos os museus brasileiros, né, durante toda essa semana, vão estar com atividades inúmeras. E o Museu do Piauí está com atividades extensas, grandes atividades mesmo, importantíssimas. A gente agradece muito a parceria do Conselho Estadual de Cultura, do Geleia Total, né, do próprio ICOM, com a REM, que é a Rede de Educação Museal, tá? Nós temos vários parceiros importantes e que realmente viabilizaram as condições necessárias para que a gente pudesse
está aqui desenvolvendo essas atividades. A própria Secretaria de Cultura, a Secult, né, com o nosso secretário Carlos Anchieta, tá, também nos ajudaram bastante nessa questão, porque o Museu do Piauí ele é vinculado à Secretaria de Cultura. Então, gente, basicamente é isso, né? Eu acho, vamos festejar a primavera, vamos estar acessando as plataformas da Geleia Total, né? do Conselho Estadual de Cultura, e também, em nível nacional, né? Os webinários. Certo, eu queria... Mauro, o vídeo está pronto? Nós vamos começar esse passeio pelo Museu do Piauí, né? Muitas sensações esperam por vocês, internautas. Já conhece o Museu do Piauí? O prédio histórico está situado no centro de Teresina e funciona de terça a domingo. O local ganhou reforma e modernização, além de um novo projeto museográfico que valoriza a riqueza do seu acervo. A história do nosso estado está bem cuidada no museu, a Casa de Odilon Nunes. O Museu do Piauí, nesse ano de 2020, está se apresentando da forma mais atual, mais atualizada possível. Estamos aqui com acessibilidade, que é um item importante para que a gente possa receber as pessoas com necessidades especiais. Então foi inaugurado um elevador que dá a oportunidade das pessoas se deslocarem até o segundo piso, onde fica a maior parte do acervo do museu, além de um sistema de combate a incêndio, para que a gente possa dar uma maior segurança aos visitantes e também, principalmente, ao acervo do museu, que conta uma história desde a pré-história até a contemporaneidade. Sem falar da sala de exposição temporária, um espaço voltado para os nossos artistas. Não deixe de conhecer o nosso Museu do Piauí. O senhor quer falar sobre... Muito lindo. Bom dia, Simone, professora Dora, professor e a todos os nossos internautas. Bom, deu aqui um problemazinho no microfone, mas já está ok. Então, olha só, quero também aqui agradecer a todos que estão assistindo essa live sobre a grande importância do museu para a nossa cultura dentro dessa programação da 14ª Semana das Primaveras de Museus. E hoje aqui no Conselho de Cultura, a gente vem falar um pouco da importância do acervo histórico, artístico e cultural do nosso estado, que está lá no Museu do Piauí. O nosso museu ele conta com mais de 7.000 peças em seu acervo, trazendo os elementos desde a arqueologia até as obras de arte e do artesanato riquíssimo que nós temos aqui em nosso estado. E o educativo do museu, ao longo desses anos, vem promovendo, né, uma série de atividades ligadas a esse acervo, para que esse acervo chegue até os estudantes, até a comunidade, para que o nosso povo tenha acesso à nossa arte e à nossa história. Então, nós, lá no museu, nós temos esse riquíssimo acervo que conta a nossa história ao longo dos séculos, passando pela pré-história até o mundo contemporâneo. Professor, eu gostaria de falar agora com o senhor, professor Evaldo, que é professor de arte especializado, né? E assim, que você dissesse para os nossos internautas, os nossos telespectadores, a importância das obras que se encontram na Pinacoteca do Museu do Piauí. Bom dia a todos e a todas. Eu sou o professor Evaldo, do Departamento de Arte da Universidade Federal do Piauí. Embora a minha área esteja mais voltada para a técnica, né? Mas todos que estou mais como um mero visitante do museu.
E o museu me surpreendeu nessa última visita que eu fiz, a convite da professora Dora, que o acervo dele, apesar de observar que a Pinacoteca aqui se dá pela quantidade e a qualidade do material exposto, né? Principalmente pelo fato de termos aqui um percentual muito grande de artistas piauienses. Eu, na minha visita, percebi que somente a Eulália, que não é do Piauí, mas que tem um coração já enraizado aqui no nosso estado. E depois a gente pode pormenorizar, detalhar as obras que a gente viu, né? E falar um pouco de cada um dos artistas. Eu costumo dizer que, nesse caso aqui do Piauí, aliás, nós temos pessoas, inclusive, estão ainda vivas, né, e que estão presentes aqui no museu. Então, fica aqui um convite às escolas, acredito que isso já se feito automaticamente, sistematicamente, as visitas aqui de escolas do ensino básico ao ensino superior, né? E o museu é para isso, está aí para servir, está aí para você fruir a partir das obras, em especial no que tange aí as obras expostas aqui na nossa Pinacoteca, apesar de tímida, mas de um grande valor, agregando aí vários nomes, como desde do Círio de Albuquerque até artistas mais contemporâneos, como o Amaral, como Gabriel Arcanjo, entre outros, que hoje também não trabalham só com o meio, vamos dizer assim, tradicional, né? Mas de forma híbrida e, de certa forma, também trabalhando com aí a tecnologia, né? Que a serviço desses artistas que já têm essa qualidade, que já têm esse envolvimento com a tecnologia, vem, vamos dizer assim, propondo, elaborando proposituras importantes no campo da arte digital. Continuando aqui essa conversa, eu gostaria de fazer uma pergunta, Dora, que não quer calar. Como surgiu o Museu do Piauí? Bom, o Museu do Piauí, ele surgiu inicialmente como uma seção do Arquivo Público, né, por iniciativa do professor Anísio Brito, né. Ele cria essa seção em 1934, mas ele só passa a existir de forma institucionalizada mesmo, só a partir de março de 1941. Né? Então, ele funcionou, né, no Arquivo Público até 1980. Em 80, o professor Wilson Brandão, o então secretário de Cultura, ele restaurou o Palácio Sede de hoje do Museu do Piauí. Ele deu sede própria ao museu no dia 22 de dezembro de 1980. Então, a partir daí, o museu passou a existir realmente de forma organizada, né, com uma exposição em ordem cronológica, e, ao longo dos anos, essa exposição ela foi crescendo, né, ela foi acompanhando a evolução dos tempos. Né. Você pode perceber hoje que, nesse momento agora de 2017, nós passamos por uma intervenção completa mesmo, né, no museu, porque até então já havia acontecido algumas restaurações, né, havia acontecido algumas intervenções, mas ainda não era aquilo que a gente estava almejando. E o que aconteceu? Em 2017, nós fizemos um projeto, né, um projeto museográfico, que foi executado pelo professor Paulo Vasconcelos, com seus alunos da Universidade Federal do Piauí, e, a partir daí, nós tivemos uma exposição museográfica bem mais atualizada, apresentando propostas atuais, até, de certa forma, uma reivindicação da comunidade, porque nós trabalhamos muito com essa coisa da comunidade, né, da comunidade presente. Então, a gente ouve muitas, a gente quer críticas construtivas, a gente ouve, quer opinião, né? Então, dentro do possível,
a gente vai tentando se adequar, né, ao momento atual. Então, aconteceu, realmente foi um momento muito interessante, um projeto que foi aprovado pelo CIEC, né, na gestão do deputado Fábio Novo, né, que fez um trabalho muito interessante, não só no Museu do Piauí, como também em outras casas de cultura do Estado, em teatros e museus. E realmente foi muito importante, porque além daquele projeto de restauração da própria estrutura física do palácio, nós tivemos também essa parte que foi super importante, que foi a exposição museográfica. Então, a exposição museográfica, ela chamou muita atenção. Nós tivemos, por exemplo, uma atenção muito maior da comunidade geral, porque, na verdade, assim, o nosso público-alvo é o público estudantil, né? Mas nós ainda sentíamos, assim, a necessidade e a presença da comunidade geral. E a gente sentiu que a comunidade geral se apropriou mais a partir de 2017, né? Porque nós apresentamos um museu muito interessante, ainda tem outras coisas, a gente quer aqui fazer mais coisas, que, inclusive, eu posso citar aqui que, depois dessa intervenção, nós já tivemos também, que vocês acabaram de ver no vídeo, né, nós tivemos um item importante da acessibilidade, que foi a plataforma elevatória, também a questão do sistema de combate a incêndio, que foi outra coisa também muito importante, porque... Inclusive pedido pelo Ministério Público, não é isso, Dora? Pois é, exatamente. Por quê? Porque nós tivemos aquele incêndio no Museu Nacional. Sim. Então, naquele momento que aconteceu esse incêndio, eu recebi telefonemas de toda a imprensa, de toda a mídia, sabe? Então, a gente foi nessa luta, reivindicando, porque não é fácil, gente, olha, são poucos museus do Brasil que têm sistema de combate a incêndio, lamentavelmente, mas o Museu do Piauí já tem esse sistema também aprovado pelo CIEC, pelo Sistema de Incentivo à Cultura. A acessibilidade, um item importante, mas nós precisamos também de mais, existe um projeto também para que a gente possa estar tendo aquele piso tátil, né, e outras coisas mais, que a acessibilidade não é só a questão do elevador, né, tem muito mais coisas, tá? E também a questão agora que está sendo executado um projeto importante pela Associação dos Amigos do Museu do Piauí, que a Cláudia Simone é presidente da associação, tá? E esse projeto agora é a climatização do segundo piso do museu, porque o segundo pavimento do museu, ele é a parte mais, assim, onde nós temos o maior número de peças. O acervo, a maior parte está concentrada lá em cima. Então, no nosso BR-Obró, fica muito difícil você visitar. Então, agora, felizmente, graças ao CIEC, né, e também a uma ajuda importante do Fábio Novo, a gente conseguiu, está sendo executado esse projeto. Inclusive, nós não retornamos ainda para o trabalho, porque de início tinha que ser por 30% dos funcionários, mas nós estamos com um grupo bem reduzido só para acompanhar a obra. Então, nós, com certeza, retornaremos logo após a execução dessa obra. Então, gente, são muitas coisas que a gente tem que falar, mas aí a gente tem também que dar oportunidade para os outros. Só uma coisa que eu queria complementar, Mauro. Sim. A programação da primavera... Mauro, só um instantinho. Eu gostaria só de complementar a questão do histórico do museu, tá? É porque eu acho que falar no Palácio Sede do museu, como uma peça assim, principal, né, uma peça muito importante do acervo, eu acho muito importante. Aquele palácio ele foi construído em 1859, nos primeiros anos da criação de Teresina. E ele tem uma importância muito grande, porque ele se mantém com suas características originais, com certeza, porque abriga o Museu do Piauí. Porque a gente pode perceber que muitos desses casarões, desses prédios, de palácios aqui de Teresina, eles estão completamente descaracterizados, com raríssimas exceções. E o Museu do Piauí tem tido esse cuidado, foi tombado na década de 90, exatamente para que a gente tivesse esse cuidado de não descaracterizá-lo. É um palácio com o estilo neoclássico, se mantém bem com suas características originais, e é uma peça importantíssima e admirada pelos nossos visitantes estrangeiros e de outros estados e do nosso próprio estado. Então, é isso aí. Com relação à programação...
Ah, tá. Bom, com relação à programação da Primavera dos Museus, 14ª Primavera dos Museus, com o tema Mundo Digital, Museu em Transformação, que está sendo executado no Museu do Piauí, em parceria, né, nós já falamos das parcerias, gostaria também de falar da parceria da TV Garrincha, que foi assim, fundamental, tá bom? Nós abrimos dia 21 com a exposição Reflexos Literários, Estéticos, Artísticos de Inclusão, da professora Jasmine Malta, Jasmine né? Malta, tá. Então, essa exposição, gente, ela está no Geleia Total, está nas plataformas do Geleia Total. No dia 22, nós tivemos o lançamento do jornal Memória, que eu gostaria depois que o professor Petrônio falasse mais a respeito desse jornal, que é um periódico do Educativo do Museu do Piauí, que já está na sua 5ª edição, muito importante. Nós estamos, inclusive, com os números aqui, viu, professor? Que pode até mostrar aí, tá bom? Esses números do Jornal Memória, muito interessante, ajuda muito os professores. Ele é bem didático, né? Interessante, tem um espaço de galeria, onde a gente entrevista alguns artistas, Galeria de Lucílio de Albuquerque, não é isso? Bom, e hoje, né, dia 23, né, aprovação dia 23, todas essas programações que eu estou falando aqui já aconteceram, mas estão nas plataformas, tá? Tanto Geleia Total, como também na plataforma do SECA, né, e da REM, que é a Rede de Educação Museal. Tá? Então, dia 23, Educação e Participação, o uso das ferramentas digitais na divulgação de acervos museológicos. Essa live ela aconteceu ontem, foi um webinário muito interessante com a professora doutora Luciana Martins. Teve a participação da Elaine Pacheco, também do Programa Educativo do Museu do Piauí, em nível nacional, essa programação, que você também pode ainda assistir. Ela está no YouTube, gente, vocês podem assistir. E agora a gente está com a formação de plateia cultural, né, que é esse apoio que a gente está tendo do Conselho Estadual de Cultura e da TV Garrincha, que também vai passar por uma reprise e também possivelmente vai ficar no nosso YouTube também, não é isso, Mauro? Tá? E hoje a gente vai ter o projeto Cajuína no Museu, tá? Que também o professor Petrônio depois vai falar mais a respeito do projeto, que vai ser com a professora Elaine, aliás, a convidada mesmo, vai ser a professora Jasmine Malta, né? Que ela vai falar mais sobre a exposição, né? Como é que é esse processo, como é que isso acontece. Ela quer receber o feedback já das pessoas que já estão assistindo à exposição virtual, né? Vai ser o horário, Petrônio? Vai ser às 16 horas, não é isso? Às 20 horas, desculpe. Vai ser às 20 horas. Então, é interessante que vocês assistam. Vai ser na plataforma da TV Garrincha? Canal do YouTube Geleia Geral. Desculpe. Tá? Geleia Total. Viu? Canal do YouTube Geleia Total. Tá? Vocês assistam essa live, Cajuína no Museu, com a Jasmine Malta. E vai ter também a participação da professora Elaine e do Alisson Carvalho, tá? Que é a artista visual do Geleia Total. Dia 25. Às 16 horas, Cajuína no Museu, tá? Que vai ser com a Poliana Sepúlveda. Eu gostaria de convidar a Poliana, que está aqui no auditório, para ela também falar um pouco sobre essa participação dela no Cajuína no Museu, que vai falar sobre rebobinarte, tá? Então, Poliana Sepúlveda, que é aqui também coordenadora do Conselho Estadual de Cultura. Oi, gente. Bom dia. Bom dia para todos aqui. A gente vai falar um pouco, eu fiquei muito feliz, primeiro eu queria dizer que eu fiquei muito feliz com esse convite do Museu do Piauí, que através desse projeto nacional, que é o Primavera dos Museus, ele faz esse trabalho já mensal, não é, Dora, do Cajuína no Museu, e eles convidaram a gente para falar sobre um projeto do Conselho de Cultura. Então, o projeto Rebobinarte, que essa mesa, inclusive, ela é fruto desse projeto. É um projeto que
Tem um Instagram, quem estiver olhando aí, assistindo essa live, pode acessar lá pelo Instagram, rebobinar_TE. E foi um projeto que a gente trabalhou ele durante a pandemia, inclusive o professor Evaldo fez uma das mesas que está em São Luís, num espaço lindo de lazer, né, da dona da VIP Leilões, a Eveline Albuquerque. Poliana, inclusive essa mesa aqui é do Pedro Vidal, não é isso? Isso, essa mesa é do Pedro Vidal. Nós tivemos 15... Fala aí mais alguns artistas que participam. Você congregou muita gente nesse projeto. Muita gente bacana. Alda Alencar, Pedro Vidal, Evaldo Oliveira, J.A. Eu não trouxe aqui na memória o nome de todas as pessoas. Foram Mestre Jim. E, assim, esse projeto é incrível, porque ele trabalha o socioambiental e o sociocultural, porque ele trabalha com essas bobinas, mas trazendo uma nova roupagem para ela, um novo uso para ela, em forma de arte ou de marcenaria, onde a gente pode contribuir, inclusive essas mesas estão indo agora para o interior. Agora mesmo eu estou procurando parceiros em Picos para receber cerca de 12 bobinas dessa. Eu preciso de um artista em Picos ou de um coletivo de artistas que trabalhe com essas bobinas lá, porque a gente consegue colocar em plataforma de venda. E dessa plataforma de venda, esse retorno financeiro ele volta para alguma atividade socioambiental, sociocultural e, principalmente, em auxílio para artistas ou coletivo de artistas. Poliana, quem estiver nos ouvindo e quiser entrar em contato, como é que faz? Pode entrar em contato através do Instagram do Rebobinarte, do Instagram do Conselho de Cultura, do meu pessoal e do telefone 869-9407-9954. Vou repetir. 869-9407-9954. Lembrando que isso é uma parceria com a PPP, Piauí Conectado, que é uma grande parceira nesse momento de pandemia, né? Eles fizeram todo o trabalho de logística no primeiro leilão. E eu estou precisando de parceria, gente. Eu estou precisando muito de gente que tenha carro, com carroceria, para a gente poder contribuir mais com as pessoas. Então, meu intuito com esse projeto, né, como coordenadora desse projeto, é fazer dinheiro mesmo, mas é fazer com que esse dinheiro seja uma troca. Então, a gente ajuda a Piauí Conectado, utilizando as bobinas, ajuda a natureza, porque não tem um descarte de uma forma errada. A gente ajuda o artista, porque a gente acaba dando notoriedade para ele, e a gente notou que retornou muito para muitos dos artistas que contribuíram com esse projeto, porque eles ganharam uma plataforma de um olhar mais consciente, né? Quando as pessoas têm essa consciência. E ajudou muitos artistas também, quando chegou o dinheiro lá na mesa deles. Esse é um projeto muito importante, principalmente porque aconteceu num momento muito necessário, que foi o momento de pandemia, Poliana. O Conselho está de parabéns, você também, como nossa coordenadora. E eu gostaria que você convidasse, então, para o evento que vai acontecer na 14ª Primavera dos Museus, que você vai estar vai estar participando e falando mais sobre o Rebobinarte. É uma grande honra participar dessa programação do Primavera dos Museus pelo Museu do Piauí. Vai ser amanhã, dia 25, às 16 horas, às 16 horas, né? Às 20 horas? 16 horas. É 16 horas, 16 horas. Na plataforma do Geleia... no Instagram do Museu do Piauí. Aí a gente vai fazer assim, a chamada é do Instagram do Museu do Piauí com o Instagram do Rebobinarte. Então, quem quiser assistir, pode acessar um dos dois Instagrams, que a gente vai estar falando mais sobre esse projeto
e como você pode participar estando aí no interior. A gente quer fazer chegar esse projeto por todo o estado do Piauí, onde houver a instalação da Piauí Conectado. Eu agradeço muito. Poliana, obrigada, parabéns Dora. pelo trabalho. Evaldo. Eu aproveito e peço para que a Dora possa complementar. Faltou uma programação, Bom, Dora? gente, e para finalizar a semana da nossa programação, nós vamos, no dia 26, né, às 16 horas, nós vamos ter outro webinário. Essa programação nacional, tá? Com o título Mundo Digital, Educadores Museais em Transformação. Então, os convidados são os educadores digitais, tá? A educadora Ximênia, o nome aqui bem diferente, né? Ximênia Skeinen, artista educadora em projetos independentes, Elaine Pacheco, que é educadora do Museu do Piauí, do nosso programa educativo, e Bárbara Freire R. Rocha, que ela é museóloga, tá? E membro da REM, que é a Rede de Educadores Museais de Goiás. Né? Maravilha, Dora. Então, maravilha. assim, a programação muito boa. E o mais interessante é que depois ela fica disponibilizada, tá? Nas nossas redes sociais, tá bom? Parabéns, parabéns. Realmente é uma programação maravilhosa, imperdível e super acessível. E eu gostaria de fazer uma colocação aqui, é que nós, enquanto Associação dos Amigos do Museu do Piauí, eu queria até lembrar, Dora, que nós estamos realizando esses projetos que não são fáceis de realizar. Essa plataforma elevatória que deu acessibilidade ao segundo piso do museu é algo de extrema importância em relação à inclusão social, né? E agora, a climatização do segundo piso, que é algo extremamente importante. E eu não poderia deixar de lembrar e, ao mesmo tempo, agradecer, né, a essa nova era da cultura piauiense, que iniciou, né, com a administração do então secretário Fábio Novo, o deputado Fábio Novo, que realizou realmente várias ações de restauração e de reforma de casas de cultura, dos museus espalhados pelo interior do Piauí e aqui também, de vários teatros, de 80 pontos de culturas que foram restaurados e reformados. Esse é um trabalho que aconteceu num momento, eu chamo a atenção desse momento, que foi um momento de retrocesso da cultura no Brasil, né? E ele teve essa coragem de estar nadando contra a corrente e realizando todas essas ações em prol da cultura do Piauí. Então, eu queria só fazer essa colocação, Dora, e vamos continuar nosso bate-papo com o professor Petrônio, Francisco Petrônio. Eu gostaria, então, professor, que o senhor falasse sobre as ações educativas do Museu do Piauí. Bom, então olha só, o Museu do Piauí, junto com o setor educativo, vem promovendo uma série de ações educativas, como já falou aqui a professora Dora, muito voltado para o público estudantil, para a juventude e também para a sociedade. Aqui nós vamos mostrar para vocês algumas imagens que nós preparamos para essa atividade, né? Um passeio pelo Museu do Piauí, múltiplos olhares e sensações. Então, nós temos aqui a nossa escada e nós vamos começar esse passeio pela nossa memória. Como já falou a professora, nós temos esse belíssimo casarão neoclássico, lá da metade do século XIX, no início de Teresina. Nós temos o nosso auditório, onde funcionou durante muito tempo o Palácio de Justiça, né, a sala onde aconteciam as sessões, e hoje é o nosso belíssimo auditório. Nós temos aqui a nossa pinacoteca, essa escultura belíssima da professora Fátima Campos, onde nós temos, pelas mãos se faz a arte, né? Como falou o professor, nós temos belíssimos quadros, obra de arte de grandes artistas piauienses.
nós temos também o museu, essa Casa da Memória, como diz o francês Michel Le Goff, a memória é que se faz a história, né? Então, a história, a memória e a resistência. Nós temos aqui a sala da cultura afro, resistindo àquele período da escravidão, e hoje nós temos aí a resistência negra vencendo o preconceito a nível mundial, e a resistência indígena, né, do nosso povo. Nós temos também no museu a história do nosso povo, né? Nós temos aqui, pelas salas do museu, nós temos a nossa história, né? A história nos salta aos olhos. O museu tem um acervo que traz objetos do período colonial, do período imperial, da nova república, que traz, né, e que conta como aconteceu o processo histórico. E a história ela pode ser recontada. E aí a importância do museu, né, de preservar o passado para que a gente possa recontá-lo. Nós temos aqui a resistência da religiosidade, né, a espiritualidade. E para a gente corroborar, nós trouxemos aí o nosso jornal, né, onde nós já estamos na 5ª edição, e a temática desse número, né, com a sensibilidade do James Wagner, que é o nosso professor de filosofia do educativo do museu, que coordena aí o nosso jornal junto com a Elaine, tiveram esse olhar de trazer em nosso jornal essa religiosidade, essa espiritualidade do povo brasileiro, piauiense, a partir do nosso acervo lá do Museu do Piauí. E aqui, pessoal, nós temos o nosso encontro com nós mesmos, né? A nossa alma se encontra a partir do acervo do museu. É de um pote, é de uma bileira, é do gibão do vaqueiro, é do artesanato dos artesãos lá da Serra da Capivara, de vários mestres do nosso artesanato. E aqui a gente se encontra com a história, com a nossa cultura. Então, é só ir no Museu do Piauí que você vai se encontrar, né? Você vai voltar às suas origens, vai sentir, né, esse pertencimento ao Piauí, né, à nossa história. E, por fim, nós temos a nossa belíssima escada, né, que a gente sobe e desce essa escada com muitos estudantes, com muitos visitantes, para contar e recontar a nossa história. Então, o nosso passeio pelo Museu do Piauí, espero que vocês, logo, logo que passar essa pandemia, visitem o nosso museu, tá? E aí o museu agradece por você ter conhecido um pouco mais da nossa história. Parabéns, professor, trabalho maravilhoso desenvolvido pelo Educativo do Museu do Piauí. Eu acho que está na hora da gente dar um alô para os nossos internautas, né? Estão aqui conosco João de Brito e Viviane Gomes, Arimatã Martins, Manuel Luiz, Humberto Barbosa, Deusdete Nunes, o Garrincha, um grande abraço para você, Gabi Gabriela, nossa querida diva, cantora, Maria Jesus de Deus. Eu quero pedir para que vocês compartilhem e continuem participando aqui através das nossas redes sociais, em todas as plataformas, gente. Bom, agora vamos continuar esse bate-papo. Eu queria agora falar com o professor Evaldo. Professor, a gente terminou de fazer um passeio pelo Museu do Piauí, múltiplos olhares, né, e sensações. Dentro desse tema, eu queria que o senhor falasse assim, um pouco sobre essa visão técnica que o senhor, como especialista em arte, professor de arte, né, você tem esse olhar mais técnico, e também de uma pessoa, o olhar de uma pessoa comum quando
esse olhar está sobre as obras, essas sensações que são impostas pelo artista, que muitas vezes transcende ao que o artista mesmo quis expor, né? Ele vai muito mais às sensações que alguém comum possa ter. Eu queria que o senhor discorresse um pouco sobre isso. Eu acredito que a maioria dos museus, inclusive do Piauí, esteja já desenvolvendo atividades que envolva, como o professor falou e a Dora falou, envolva as visitas constantemente, e que, a partir daí, o professor de arte vai poder, vamos dizer assim, desenvolver atividades com esses seus alunos, né? Inicialmente eu falei da tímida pinacoteca que nós temos, que aqui eu vou me ater mais à questão da pinacoteca, mas de um grande valor muito imensurável, na medida que eu disse que existe uma presença maçante de artistas piauienses. E dizer que essa visita ao museu que eu fiz, eu venho fazendo, eu tive o prazer de ver aí um trabalho desenvolvido pelo Paulo Vasconcelos. Ficou muito interessante. Claro que a gente poderia ter um espaço maior, mas, inclusive, a Dora me falou agora há pouco tempo que estaria tentando aí encontrar outro espaço para ver se amplia mais aí o nosso acervo, né? Obviamente que quando a gente inicia nosso passeio ali pela Pinacoteca, a gente inicia com o Lucídio Albuquerque, e aí, se a gente fosse falar aqui um pouco mais sobre o trabalho dele, a gente passaria aqui um tempo que não daria dentro desse espaço que a gente está tendo agora. Mas que ele foi um grande representante das artes plásticas do Piauí, principalmente pelo fato de ele ter vivenciado um período em que se trabalhou, se configura como um acadêmico, né? E dentro desse academicismo dele, ele, embora tenha passeado tanto por técnicas variadas, mas também pelo próprio estilo que ele trabalha, que seria o academicismo, principalmente o impressionismo, enfim, nas suas obras a gente percebe isso. E isso que eu acho que o professor de arte poderia estar explorando, né? Então, passeando por essa gama de artistas piauienses, a gente vai perceber também outros que, não do mesmo período do Lucídio, mas que trabalham com uma técnica arrojada, com uma técnica mais apurada, né? De um desenho figurativo, de uma pintura figurativa, de uma pintura mais abstrata. E aí há uma variedade muito grande de estilísticas de artistas piauienses, né? E dentre desses artistas, eu encontro Josefina Gonçalves, que é barrense, assim como Lucídio Albuquerque, que nos presenteou com esses dois grandes artistas, né? A Josefina Gonçalves, mais contemporânea, trabalha a questão do corpo como vamos dizer assim, uma referência no seu trabalho, né? Eu até um tempo atrás, com menos de um ano, na minha exposição, que eu chamei de corpo, eu até cito a Josefina como uma pessoa que também me traz essa referência, né? E aí muitos artistas também trazem isso. Há um material muito extenso lá na Pinacoteca, onde todos os professores das escolas, do ensino básico, do ensino superior, possam estar explorando, inclusive, essa gama de obras que estão lá compondo. Infelizmente, nós temos só uma escultura. Acredito que outros espaços do museu se encontrem, mas a Fátima Campos está lá presente também na sua escultura rendeira, que é um ícone da nossa cultura, né, da nossa cultura piauiense. E aí você encontra, por exemplo, Donato Oliveira, que é um grande artista piauiense, que deixou sua marca e deixa sua marca ainda em espaços públicos, espaços privados, em casas e residências aqui em Teresina, e é que ele trabalha muito com um aspecto importante da sua pintura, é inserir elementos da nossa iconografia histórica, artística, cultural, né? Como os elementos da lamparina, e inclusive esse trabalho foi desenvolvido numa revista do Instituto Camilo Filho, pela professora Núbia Canejo, né?
que explorou muito bem esse lado do professor, ou melhor, do Nonato Oliveira. Professor, nós temos aqui um belo exemplar da pintora Dalva Santana, é isso? A Dalva foi, eu tive prazer de ter sido aluno dela, assim como do Afrânio Castelo Branco, né, na Universidade Federal do Piauí, e ela me remete mais o tema, vamos dizer assim, natureza morta, né, em que nesse trabalho ela representa isso, né, um trabalho de composição simples, mas que traz uma textura muito alegre, muito interessante, né, acredito que aí tenha sido óleo, né, o tratamento que se dá nessa obra, né, e a Dalva tem essa marca, essa importância dentro da academia, como fazendo parte do hall de alguns professores que eu tive o prazer de ter sido aluno, né. Maravilha. Então, gente, eu quero deixar um beijo para a Dalva Santana aqui, que é minha grande amiga. Um beijão para a Dalva. Quero agradecer também à doutora Anaíde Costa Andrade, que está conosco, e pedir mais uma vez para que você, internauta, que está aqui curtindo com a gente o Formação de Plateia Cultural do Conselho Estadual de Cultura, possa estar compartilhando para que mais pessoas possam fazer esse passeio pelo Museu do Piauí, múltiplos olhares e sensações. E agora eu quero pedir para o Mauro. Está pronto o vídeo, Mauro? Então, eu vou anunciar para vocês o documentário Um Rio de Memória, produzido pelas 7 Produções. A gente ficava olhando a paisagem, o rio, essas aves eram menor. O museu ele é uma instituição integrante da Secretaria de Estado da Cultura. Então, desde que ela foi criada ainda pelo professor Wilson Brandão, nós passamos a ser funcionária da casa. E eu já tive inúmeras experiências aqui no museu. Sabe, assim, já recebi pessoas aqui que, ao chegarem aqui no museu, elas choram, outras ficam muito felizes, porque, na verdade, assim, esse palácio que abriga o museu, que é a sede do museu, esse palácio ele também foi sede do Poder Executivo, moraram vários governadores aqui, foi Tribunal de Justiça. O museu, ele é o coração da memória de qualquer lugar, né? Da nossa cultura, da nossa história, tá? E isso sempre chamou a atenção, né, da gente, dos alunos. Eles sempre trouxeram, né, para a sala de aula a ideia de que o museu era um local quase intocável, né, inacessível. E nós sabemos que agora os museus eles estão com outra roupagem, eles estão mais abertos, eles estão trabalhando com projetos educacionais. No Museu do Piauí foi uma experiência muito boa, até porque a gente com deficiência visual tinham peças que a gente não podia ver, mas tinha uma pessoa para descrever o que era aquela peça e o que aquela peça significava para a gente. E também teve várias exposições expostas que a gente podia nos ver através do nosso tocar e do... Porque contar histórias e histórias da tradição oral é um momento em que você mostra ao público essa tradição viva, porque é um momento em que você, através da oralidade, traz à tona essa memória do povo através das histórias, das lendas e das tradições de uma forma geral. Na primeira vez que eu vim no Museu do Piauí, eu participei de uma oficina de pintura, que eu tinha 6 anos, que aqui tinha um baú cheio de livros que a gente pintava e a gente se inspirava para fazer quadros que a gente fazia com tintas, que tinham várias tintas aqui, tintas e telas. Aí a gente fazia os nossos quadros no chão. No dia que a gente veio ao museu, a gente brincou de várias coisas.
coisa da chuva ter, de repente, me trazido para dentro do museu tem essa carga até poética, né? Que a gente tem uma relação com a chuva muito legal. Tipo, quando vai chover, a gente diz que está bonito para chover, porque chuva para a gente é sempre boa, né? Sempre é boa. É interessante que a gente ouve os relatos depois, né, quando a gente está aqui na frente do museu batendo papo e conversando com a população que acompanha a procissão, a população que sai dos seus trabalhos, que vem para a procissão no final do expediente, 18 horas, 18h15, 15 para as 18, e vem conversar, ficam falando para a gente, poxa, eu nunca entrei no museu, né? Eu não conhecia o museu por dentro, mas é lindo, é muito bonito. Então, a procissão também ajudou um pouco, né, a divulgação do museu para com os sanfoneiros. Pessoas mais humildes não conheciam o museu. Então, os sanfoneiros entravam e ficavam com aquela boca aberta. Eu acompanhei vários aqui dentro e mostrando. Professor, leva a gente lá para dentro. Mesmo eu deixava a procissão lá fora e caminhava aqui dentro com essas pessoas, né? O zabumbeiro, o trangueiro, uma senhora que acompanha, que é fã do Luiz Gonzaga. Acho que foi um grande aprendizado. Um grande aprendizado, sabe? A cada dia você vai aprendendo mais, tá? Aqui é um mundo de possibilidades. É um espaço que te deixa feliz, te angustia, sabe? Te faz questionar. E a gente procura trabalhar aqui também com essa proposta de não estar colocando a coisa bonitinha, prontinha. Nossas ações também a gente sempre questiona, não é? Tá sempre buscando alguma coisa para instigar, né? A gente podia estar dando N exemplos de atividades que o museu poderia e deveria estar instigando. E, de uma certa forma, vem fazendo esse papel, com muita dificuldade. Um exemplo concreto é a questão dos índios, né? Que todo ano o museu abre solenemente as portas para acolher a memória da comunidade indígena piauiense, maranhense. Hoje nós temos uma comunidade indígena no Piauí. Naquela época não se tinha notícia, não se tinha ideia de que no Piauí pudesse ter uma comunidade indígena. Claro que eu sinto saudade dessa época. Não só de olhar o povo que ia e vinha, como também de ficar aqui nessa sacada sentindo esse vento maravilhoso que vinha. Já cantei em tanta terra que nem posso me lembrar. Dancei muito pé de serra em tudo quanto é lugar. Quanto mais eu ia longe, mais... Gente, que maravilha! Realmente é um passeio maravilhoso, múltiplos olhares e sensações, né, do Museu do Piauí. E esse evento eu queria chamar a atenção e mandar um abraço muito grande para o professor Wilson Seraine, que realiza a procissão das sanfonas. É um dos momentos grandiosos, né, que todos os anos acontecem, e vai da Igreja Nossa Senhora das Dores, passeio pelo centro todo, congregando muita gente. Inclusive, a última procissão das sanfonas foi incrível. Então, eu quero mandar aqui um abraço para o professor Wilson Seraine, parabéns. Eu queria também dar um alô aqui para minha tia, Fátima Martins. A Elaine Pacheco está dizendo: é uma honra participar desse projeto de formação de plateia cultural.
Lembrando que essas imagens do documentário são cortes. Eu já ia falar isso, viu, Elaine? E o vídeo completo está disponível no Linktree do Museu do Piauí, né? O Juan Vitor está com a gente também. A Elaine Pacheco botou mais um recadinho aqui, disponível no Instagram do Museu do Piauí. Então, muita gente assistindo, a minha mãe, Bebel Martins, a minha tia Vilani, todo mundo que está com a gente, por favor, compartilhem. Quero mandar um alô também aqui para o diretor do Museu do Pão. Olha só que interessante, Museu do Pão, no Rio Grande do Sul, Manuel Luiz, que maravilha, Toguinha, né? Então, um abraço para todos vocês que estão curtindo o programa Formação de Plateia. E, por favor, continuem com a gente e compartilhem. Não esqueçam de comprar Dora, né? Com muito carinho, realmente. Que o seu trabalho, Dora, à frente do Museu do Piauí, tem trazido muita visibilidade, muita notoriedade durante esses anos que eu realmente acompanho e admiro o seu trabalho. Já chamei você para ser uma das homenageadas das divas, porque você realmente é uma mulher empoderada, é uma mulher de referência, é uma mulher que se dedica de corpo e alma ao que faz. E a gente sabe o tanto que é difícil você, como mulher, como mãe, assim, muitas vezes você já me segredou, né, que muitas vezes você deixou um pouco a família de lado para se dedicar a esse trabalho que você faz. Então, eu queria te fazer uma pergunta, sabe? Eu queria perguntar, Dora, como é ser a diretora do Museu do Piauí, Casa Odilon Nunes? Bom, Cláudia, em primeiro lugar, eu sou funcionária, né? Eu sou a servidora da Secretaria de Cultura, né? Porque o museu é uma instituição integrante da Secretaria de Cultura. Então, a gente começou desde o início do professor Wilson Brandão, desde a criação da Secretaria de Cultura. Então, assim, foi uma dedicação total. Eu sou, assim, muito plena nas minhas coisas, né? E aí a gente começou na Secretaria de Cultura, né? Chegamos timidamente para ser recepcionista. E, ao longo dos anos, a gente foi sempre buscando aprender alguma coisa. A professora Aldenora Mesquita me convidou, foi até presidente da Fundação Cultural, foi diretora do DAC, da Direção de Ação Cultural, convidou para trabalhar no DAC. E, a partir daí, eu passei a participar, a executar também, ser coordenadora de algumas sessões, né? E depois passei a ser coordenadora de ação cultural do DAC. Vou mandar um abraço à professora Francisca, né? Então, a professora Francisca, nós vamos lá encontrar já, tá? Então, depois, o Zé Elias Arelião, né, no governo Freitas Neto, me convidou para trabalhar no Museu do Piauí. Me disse, Dora, você vai para o museu, vamos dinamizar a casa e tudo. E a professora Francisca Mendes, à época, era presidente da fundação. Desculpe, era diretora do Museu do Piauí. Então, eu fui trabalhar com a professora Francisca Mendes. Foi um momento muito especial. A partir daí, nós começamos a dinamizar o museu, a desenvolver ações educativas e culturais, como forma de atrair o público. Realmente havia essa necessidade. Naquela época, nós só tínhamos 1.600 e poucas pessoas ano de visitantes no museu. Então, nós investimos realmente em ações educativas e culturais. Foi um momento muito importante. Depois, a professora Francisca passou 8 anos no museu, aprendi muito com ela, tá? E o Nonato Oliveira assumiu, num segundo momento também, mas ele passou pouco tempo e depois eu substituí o Nonato. Então, a partir desse momento aí, foi dedicação total, mais ainda, né? E foi uma missão muito grande. Gente, foi uma verdadeira reengenharia. Você fazer com que as pessoas acreditem naquela época. Hoje não, a visão é totalmente diferente. Mas naquela época era assim, museu é só coisa do passado, é coisa velha, que não faz o menor sentido. Então, nós fomos desconstruindo isso, promovendo ações educativas e culturais, promovendo, na época da Francisca Maria,
ela fez um concurso lá para saber a visão das pessoas a respeito do que era museu, saiu muita coisa interessante. Eu pretendo até repetir esse concurso, viu, Petrônio? Vamos fazer para saber hoje, a visão hoje. Né? Com certeza. A visão hoje das pessoas, e o que a gente sente é que a visão realmente mudou muito. Você sabe que mudança de mentalidade, ela é muito lenta. Então, ela requer que você persevere. Como o Nelson Nery falou anteontem na nossa reunião, na semana passada, a palavra é perseverança. É você encarar como uma missão, você acreditar, ter foco, tá? Porque um dia as coisas realmente acontecem. Não é fácil, né? Não é fácil. Mas, assim, eu acho que a questão é você acreditar, você focar tudo que você vai fazer na vida. E hoje nós temos, o Museu do Piauí tem muita visibilidade. As escolas hoje já nos procuram, né? Antes a gente tinha que buscar. Os projetos pedagógicos também. Exatamente. Algumas escolas de Teresina, tanto públicas e privadas, e a própria Universidade Estadual, a UESP, alguns professores já colocam nos seus planejamentos o trabalho com o Museu do Piauí, como práticas pedagógicas em alguns cursos, e recebemos centenas de estudantes, desde do infantil, né, até a universidade, para conhecer o acervo tão riquíssimo, como a professora Dora falou, né, que conhece muito bem, porque trabalha com afinco, né, é uma mulher que resiste no campo da cultura e faz o museu se desenvolver junto com seus funcionários para que seja essa casa de cultura, né? Exatamente. Que maravilha, Dora. Eu queria também, além da procissão das sanfonas, chamar a atenção para um evento que realmente conquista meu coração, que é o Encontro dos Povos Indígenas no Museu do Piauí. O documentário mostrou isso também, e eu queria que você discorresse sobre esse momento que todos os anos acontece, e você foi a fomentadora disso. Pois é, então, hoje nós temos a Semana dos Povos Indígenas, que acontece no mês de abril, né, na semana do 19 de abril. Então, essa realmente é uma luta, foi uma luta muito grande, né? Nós iniciamos, ainda na época da professora Francisca Mendes, nós comemorávamos o Dia do Índio. Depois, quando eu assumi, nós passamos a chamar a Semana do Índio. E em 2003, né, quando o Wellington Dias assumiu o primeiro governo, foi criado na Fundac, à época era a Sônia Terra, foi criada uma coordenação afro-indígena. Então, realmente, essa ação ela cresceu muito. Antes, nós trabalhávamos com os indígenas do Maranhão, né? Do Maranhão, lá os Guajajaras. Guajajaras, exatamente, os Guajajaras. Então, assim, nós começamos a chamar atenção. E o que aconteceu? No ano 2000, o IBGE registra 1.680 indígenas no Piauí. Então, isso foi uma coisa assim que surpreendeu, né? Surpreendeu, porque até tem toda uma história de genocídio. O que aconteceu? Algumas comunidades foram realmente dizimadas, outras migraram para o Maranhão e para o Ceará, né? E a outra parte, né, que conseguiu fugir, né, desse genocídio, que foi liderado pelo João do Rego Castelo Branco, se misturaram com os vaqueiros. Na outra parte se misturou com os vaqueiros, até por temor mesmo, né, que realmente foi horrível. Tiveram que negar que eram índios para não morrerem, né, para resistir negando a sua identidade. Exatamente. E aí foi isso que, no censo do IBGE de 2010, veio esse resgate, né? Você se reconhecer, se autodenominar indígena dentro de uma sociedade que ainda não olha para o indígena brasileiro como verdadeiro povo originário dessa terra. E o museu, Dora, contribui por isso, por quê? Porque graças às semanas dos povos indígenas, hoje nós temos comunidades indígenas organizadas em nosso estado. E o museu foi a ferramenta, eu acho, primordial para que os povos indígenas se organizassem em nosso estado. Exatamente, foi um incentivo muito grande para eles, né? Em 2010 já foram registrados mais de 3 mil indígenas, e a gente sabe hoje que são mais de 6 mil indígenas. Tá? Uma coisa importante, existe um GT, um grupo de trabalho,
do governo do Estado, que está sendo muito importante esse grupo, que várias instituições participam, inclusive a cultura, a educação, o INTERP, tá? Várias instituições que lutam para tentar, a Secretaria de Saúde, né? Para tentar atender as demandas. Não é fácil, gente, é uma luta muito grande, mas a gente já está começando a colher os frutos. Agora mesmo o governo do Estado fez a doação das terras dos Cariris, lá em Queimada Nova, na Serra Grande. Então, posto isso é o de começo. saúde também, né, Dora? Chegando nas... Como? Posto de saúde também, que é uma luta... Posto de saúde, isso é uma coisa que a Secretaria de Saúde tem um projeto chamado Piauí Tem Índio Sim, tá? Que é com o professor Epifânio, né, lá da Secretaria de Saúde, ele está à frente desse projeto, muito interessante. A professora Laureni também tem um trabalho que ela começou no Maranhão, que ela é da Universidade Federal do Piauí, que é a questão da amamentação, tá? E também ela começou esse trabalho também lá em uma universidade aqui de Teresina, uma universidade pública não, desculpe, uma universidade privada, onde ela começou a trabalhar esse tema porque ela tinha vários alunos guajajaras que estavam fazendo curso de odontologia, tá? Porque eles vinham para cá estudar, né, para depois levar o saber, a sabedoria deles até as aldeias, porque lá no Maranhão ainda existem índios aldeados, ao contrário daqui, que os índios são urbanos, né? Com exceção dos Cariris, que, de certa forma, eles ficam numa serra muito alta, né? É como se fosse assim, e era também um quilombo, né? Então, mas não existe mais aquela questão da aldeia com aquela oca. A gente tem que entender o seguinte, que o índio hoje, ele não é só aquele índio que fica aldeado, que fica só vestido de tanga, né? Sem dúvida, o índio hoje, ele também está lá na universidade, nós temos índios mestres, doutores, né? Não é isso, professor Petrônio? Só para contribuir, então, essa questão do povo indígena só ser índio porque tem que estar vestidinho de tanga ou andar nu pela floresta. Tem uma frase muito interessante do Daniel Mundurucum, né, que é um grande indígena, professor, poeta, escritor, e ele disse que quando chegou em São Paulo, ele estava andando de ônibus e duas pessoas sentaram perto dele e ficaram, será que é índio? Não, mas ele está de roupa, ele está ele está com cabelo não sei o quê e tudo, está de mochila, está de jeans, está de tênis. E aí ele disse que ouvindo aquilo, achando aquilo engraçado. Até que chegou na hora dele descer, né, na parada dele, ele, olha, sou índio, sim. Só que ele, olha, o índio que a gente fala não é o índio que o indígena é. Né? O Daniel, ele nega essa questão do índio. Né? O próprio avô do Daniel, ele colocou o seguinte, Daniel, você não é índio, você é Mundurucum, né? O indígena brasileiro. Né? Gente, é incrível, vocês estão vendo o quanto que o museu é algo vivo e que realmente transforma a sociedade e realmente é um exemplo, né? Bom, a gente já está chegando ao final, foi incrível como o tempo voou, né? E eu tenho uma pergunta em relação à proposta, ao desafio da 14ª semana, da 14ª Primavera dos Museus, né? Que desafia os museus a entrarem na era digital. E essa última pergunta para todos vocês, eu quero que vocês respondam rapidamente, que o tempo está curtinho, né? Então, como é que está essa reinvenção do museu na era digital? A gente vem perceber que essa relação do virtual com a museologia, com os museus no mundo inteiro, essa coisa é muito antiga. Agora, de forma online, está acontecendo agora, há pouco tempo. Não digo da pandemia, né, junto com a pandemia. Mas, aproveitando essa questão da pandemia, muitos agora foram atrás dessa relação, né, entre o público e a questão do digital. Né? Então, você encontra aí, nos Google da vida, aí, uma relação de museus que estão disponibilizando isso. Eu conheci um museu europeu muito interessante, que é o Colosse Gulbenkian, que é um dos mais importantes da Europa, de Lisboa, e que ele já fazia esse trabalho. Tanto que, quando a gente foi visitar o museu, a gente elaborou um projeto, elaborou uma proposta, elaborou um processo de visitar, antes de visitar o museu. Primeiro, conhecer o museu, suas peças, etc.
Depois a gente foi visitar, já resguardando de alguns cuidados que a gente tem que ter ao visitar aí o museu. Tá? É isso. Bom, gente, não é fácil, né? Eu acho assim, os grandes museus, com certeza, já têm disponibilizado seus acervos, né, por meio da forma digital. Mas, assim, nós do Museu do Piauí também estamos com esse projeto, já é a ideia, e essa questão, e a pandemia, ela, de certa forma, ela acelerou esse processo. Nós não podíamos ficar à margem, né? A gente tinha que ficar mostrando as nossas ações, a gente não podia ficar estático, porque a ideia de museu hoje é sempre dinâmico, então, nesse momento, nós não íamos entregar os pontos, né? Então, juntamente com o programa educativo do museu, Elaine, Petrônio, Alzani e Wagner, o Brasil todo, né? Com esse apoio, com essas parcerias importantes, tá? Que eu volto a falar aqui, Geleia Total, Conselho Estadual de Cultura, tá? A Claudinha vai falar aí das parcerias. E, assim, eu acho que é um grande desafio, mas a gente está se reinventando. A gente está se reinventando, a gente está fazendo, a gente está buscando ajuda, a gente pede mesmo, tá? A Elaine está aí uma fera, Elaine Pacheco, tá? Toda hora a gente está falando, qualquer hora da noite, aí com o Petrônio, com o Wagner, James Wagner, Zani, né? Tá? Grande. Viu, Elaine? Parabéns. Professora. Tá bom, Elaine Pacheco, e vai participar desse webinário dia 26, né, em nível nacional, e o nosso Museu do Piauí está aí, ó, em nível nacional, também participando dessa reflexão também sobre essa questão desse momento da necessidade dos museus estarem nas plataformas sociais, desculpe. Bom, então é isso mesmo, os museus estão se reinventando, e o Museu do Piauí, nesse processo, né, por conta dessa pandemia, nós tivemos que acelerar esse processo, né, de mundo virtual, né, do mundo digital. E hoje o Museu do Piauí, com outros museus do Brasil, né, estão se organizando em rede, procurando levar os museus a todas as pessoas, em todas as plataformas digitais, para que todos possam ver a importância dos museus. E nós, aqui no Museu do Piauí, como falou a professora Dora, não poderíamos ficar de fora desse processo, né, do mundo digital. E hoje o Museu do Piauí tem o Instagram, está no Facebook, junto com plataformas digitais, participando de webinários. Ontem, hoje e amanhã nós vamos estar com vários membros do Museu do Piauí participando desses momentos com outros museus do Brasil. E a gente está construindo esse novo museu, como falou aqui a professora Dora. Temos que construir um novo conceito de museu, né? O museu não é mais aquele museu do passado, de acervo com coisas estáticas. E, em breve, a gente vai estar com o nosso site, colocando o nosso acervo para todos os internautas, para que possam ver, né, e vivenciar a nossa história, sentir, né, essa sensação de pertencimento da nossa memória. E nós queremos dizer para vocês que nós estamos muito felizes, porque nós estamos vencendo o que nos separa, que é essa pandemia. Estamos indo até vocês pelas redes sociais, pelo mundo digital. O museu vive, a história vive, e nós vamos persistir, porque a nossa vida é a cultura. O museu é memória, mas também é o hoje, né? Gente, para nós é um prazer estarmos aqui no projeto Formação de Plateia Cultural do Conselho Estadual de Cultura, que estamos em parceria, o nosso presidente, um abraço para o nosso presidente, Dr. Nelson Neri. Nós estamos agora aqui nesse programa em parceria com a 14ª Primavera dos Museus, que começou dia 21 e vai até o dia 27, com o tema Mundo Digital, Museus em Transformação. Lembrando que esse é um evento a nível nacional e que nós estamos aqui na programação desse evento. Muito obrigado a todos que estão apoiando esse momento. Vamos agradecer aqui as parcerias do Cultura Piauí, Rebobinarte,
O Museu e a Minha Casa, TV Garrincha, Jasmine Malta, Ximênia... Estou sem óculos aqui. Ximênia Eisen. Obrigada, professor. Rascunhos Líquidos, REM Brasil, Icon, SECA, ABINC, Conselho Estadual de Cultura e a Secult, na pessoa do secretário de Cultura, Carlos Anchieta. Então, eu quero agradecer a todos os internautas que estão com a gente nesse momento. Quero pedir mais uma vez que compartilhem, por favor. Vai ficar, né, em todas as redes da TV Garrincha. O reprise vocês também vão assistir. E eu queria que cada um dos nossos convidados agora, né, se despedisse e fizessem as suas considerações finais. Bom, quero agradecer pelo convite. Foi um prazer estar aqui no Conselho Estadual de Cultura. Fomos bem recebidos por todos os conselheiros, por todos que fazem essa casa. E é um prazer sempre falar do museu, falar de cultura, falar da nossa memória. Eu quero agradecer a todos, a convite aqui da Cláudia e da Dora, principalmente, a participar desse evento, né? E dizer que está aberto trabalhar em outros programas, como o Rebobinarte, a semana, não sei se é o mês do Índio, que tem aqui, eu participei também já desse evento, e com a Elaine também. Então, assim, a minha intimidade com o museu é muito grande, né? Espero que essa pandemia, pós-pandemia, possamos ter mais visita das instituições públicas de ensino e privadas de ensino. Obrigado a todos. Bom, gente, festejando a primavera, né? Primavera dos museus e a estação primavera, que é essa maravilha, que é com esse sol maravilhoso aqui de Teresina. Apesar do berro-bró, mas nós temos o sol mais brilhante, mais lindo do mundo, com certeza, mais intenso. Inclusive, a pandemia, o próprio coronavírus está indo embora, viu? Com o nosso sol aqui forte. Então, é isso. O museu é isso, gente. É alegria. O museu não é só você preservar o passado. É muito importante. É a memória. Você precisa preservar essa memória. Isso é fundamental na sua vida, no seu dia a dia. É importante que você tenha esse cuidado, tá? Como diz o Carlos Drummond de Andrade, você precisa realmente louvar o passado, mas você não pode deixar de acompanhar a evolução dos tempos. Isso eu já estou fazendo uma releitura da frase do Carlos Drummond de Andrade. Então, é isso, nós não podemos, de maneira nenhuma, né, deixar. Vamos visitar o museu hoje é vivo, dinâmico, é passado, é presente, é futuro, ele pensa lá na frente. Então, agora, esse momento, logo depois da execução do projeto da climatização, nós vamos retornar ao trabalho, tá? De forma mais presencial, com um número reduzido de funcionários, mas, aos poucos, a gente vai estar retornando. Eu estou, assim, ansiosa para isso, porque eu confesso para vocês que o trabalho remoto é uma coisa que me desgasta muito, mas, assim, é necessário. Eu acho que esse momento que nós estamos aqui presencial é uma coisa muito gostosa, porque você tem logo o feedback rapidinho, né? E faz com que a gente fique mais leve, mais solta. Então, vamos aguardar aí o retorno do Museu do Piauí. E obrigada, internautas, e a todos vocês pela presença. E assistam novamente. Quem não assistiu ainda, quem assistiu, compartilhe. Quem não assistiu, que venha novamente assistir na plataforma da TV Garrincha, tá bom? E no YouTube do museu. Obrigada. Gente, nós queremos agradecer aqui aos nossos convidados, professor Francisco Petrônio, professor Evaldo Oliveira, nossa querida diretora do Museu do Piauí, Dora Medeiros, a você, internauta, que está aí, ainda dá tempo de compartilhar. Vamos ver o reprise. Um alô para todo mundo. E parabéns a todos que participam da 14ª semana... Não, só quero dizer semana, gente. 14ª Primavera dos Museus. Muito obrigada e até breve.